Você já passou por um momento em que a vida parece sair do controle? Talvez você tenha enfrentado uma crise financeira, uma perda repentina ou até mesmo uma enfermidade que abalou suas estruturas. São nessas horas que nossa fé é testada e nos perguntamos: onde está Deus em meio ao caos? Mas saiba que a Bíblia está repleta de promessas e palavras que fortalecem a fé em tempos de crise. Vamos refletir juntos em alguns versículos que trazem paz e esperança para momentos difíceis. Antes de começar, peço que você curta este vídeo, deixe seu comentário compartilhando um testemunho de como Deus já falou ao seu coração em tempos difíceis e se inscreva no canal para mais conteúdos que edificam a fé. Agora, respire fundo e abra o coração para a palavra de Deus. Uma das promessas mais conhecidas está em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aqui Deus fala diretamente ao seu povo, que estava cercado de desafios e incertezas. Essa palavra é tão relevante hoje quanto foi naquela época. O medo e a angústia ainda tentam tomar conta de nossos corações, mas Deus nos assegura que não precisamos temer, pois Ele está conosco. Ele não apenas observa à distância, mas nos fortalece, ajuda e sustenta com sua justiça perfeita. Imagine-se segurando a mão de Deus enquanto atravessa um vale escuro. Não importa quão densas sejam as sombras, você não está sozinho. Ele guia cada passo, mesmo quando você não consegue ver o caminho à frente. Outro versículo que traz consolo está em Salmos, capítulo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Que conforto saber que Deus não se afasta de nós em nossos momentos de dor. Na verdade, Ele se aproxima ainda mais quando nossos corações estão partidos. Deus não ignora nossas lágrimas. Ele as vê e as recolhe. Nos dias de hoje, muitos enfrentam crises emocionais e espirituais. Ansiedade, depressão e solidão têm atingido muitas pessoas. Quando você sentir que ninguém entende a profundidade da sua dor, lembre-se, Deus está mais perto do que você imagina. Fale com Ele. Mesmo que suas palavras sejam entrecortadas por lágrimas, Ele ouve. E por falar em ansiedade, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, traz uma instrução valiosa. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A ansiedade tenta nos roubar a paz, mas Deus oferece uma solução, a oração. Quando colocamos nossas preocupações diante dele com um coração agradecido, recebemos algo extraordinário, uma paz que não pode ser explicada pela lógica humana. Essa paz protege nosso coração e nossa mente, impedindo que o medo nos domine. Se você está preocupado com o futuro, Jeremias, capítulo 29, versículo 11, traz uma promessa que atravessa os séculos. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O povo de Israel estava em cativeiro quando Deus pronunciou essas palavras. Eles poderiam facilmente pensar que Deus os havia abandonado, mas Ele revelou que tinha um plano de paz para eles, mesmo em meio ao cativeiro. Talvez você esteja em um cativeiro hoje, uma situação que parece não ter saída. Confie que Deus está trabalhando nos bastidores para transformar sua história. E se a resposta que você tanto espera parece demorar, lembre-se dos Salmos. Capítulo 40, versículo 1.
Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar em Deus não é fácil, mas é sempre recompensador. A paciência em meio à espera nos molda e fortalece. Deus não apenas nos ouve, mas se inclina para nós, como um pai amoroso que presta atenção a cada palavra do filho. Durante momentos de crise, é fácil pensar que Deus se esqueceu de nós. Mas Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos assegura: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note que Paulo não diz que todas as coisas são boas, mas que todas contribuem para o bem. Mesmo situações difíceis, quando entregues nas mãos de Deus, podem ser transformadas em bênçãos. Lembre-se da história de José, que foi vendido pelos próprios irmãos, injustamente preso e esquecido na prisão. Parecia que tudo estava dando errado, mas Deus usou cada uma dessas situações para colocá-lo no lugar de honra como governador do Egito. Se Deus fez isso com José, Ele pode fazer com você também. Outro versículo que traz ânimo está em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A imagem da águia é inspiradora. Ela não luta contra a tempestade. Ao invés disso, usa os ventos contrários para subir ainda mais alto. Da mesma forma, Deus nos capacita a superar os ventos contrários da vida, renovando nossas forças. Nos dias de hoje, enfrentamos muitos desafios, crises econômicas, doenças globais, conflitos familiares. Mas Salmos, capítulo 46, versículo 1, nos lembra de uma verdade fundamental. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando tudo ao redor parece ruir, Deus permanece firme. Ele é o lugar seguro onde encontramos paz e proteção. Não importa o tamanho da tempestade, você pode correr para Deus e encontrar refúgio em seus braços. Seja qual for a crise que você está enfrentando hoje, lembre-se de que Deus é fiel. Sua palavra está cheia de promessas para fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Continue confiando, orando e buscando a presença dele. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de força e consolo. Já vimos como ele nos sustenta com promessas poderosas, mas ainda há muito mais para refletirmos. Quando enfrentamos crises, é fundamental lembrar que Deus está sempre presente e operando em nosso favor, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Agora, vamos mergulhar em mais versículos que podem transformar a forma como você enfrenta desafios e renovar a sua fé em momentos de crise. Começamos com um versículo profundo em Salmos, capítulo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Que imagem poderosa! Habitar no esconderijo do Altíssimo significa estar em comunhão constante com Deus, buscando sua presença diariamente. Quando fazemos isso, encontramos descanso, não porque os problemas desaparecem, mas porque nos sentimos protegidos pela sombra do Onipotente. Na prática, isso envolve orar continuamente, meditar na palavra e confiar em Deus mesmo quando a tempestade não cessa. Lembre-se, habitar na presença de Deus não é uma visita rápida, é um estilo de vida. Outro versículo que traz conforto está em João, capítulo 16, versículo 33, quando Jesus disse: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nunca prometeu uma vida sem problemas, mas garantiu algo ainda melhor: paz em meio às aflições. Ele venceu o mundo e por meio dele nós também podemos vencer.
A vitória de Cristo não foi apenas sobre a morte, mas sobre todas as adversidades que enfrentamos. Você pode estar pensando, mas eu não vejo vitória nenhuma na minha vida agora. Isso nos leva ao próximo versículo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Paulo sabia muito bem o que era enfrentar crises. Ele foi preso, perseguido e até apedrejado. Mesmo assim, manteve a fé firme. Esse versículo nos lembra que podemos ser pressionados pelas circunstâncias, mas não seremos esmagados. Deus nos sustenta e nos dá força para continuar lutando. Em momentos de crise, o medo pode nos paralisar. Mas ouça esta promessa em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus disse essas palavras a Josué quando ele estava assumindo a liderança após a morte de Moisés. Era um momento de grandes desafios, mas Deus deixou claro que sua presença seria constante. Essa mesma promessa vale para você hoje. Não importa onde você esteja ou o que esteja enfrentando, Deus está com você. Outro versículo poderoso está em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A verdadeira esperança não vem das circunstâncias, mas de Deus. Quando confiamos nele, nosso coração é preenchido com alegria e paz, mesmo quando o cenário parece desfavorável. Essa paz e esperança são frutos da atuação do Espírito Santo em nós. Se você está lutando para encontrar forças, lembre-se das palavras em Salmos, capítulo 73, versículo 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. O salmista reconhece a sua fraqueza, mas declara que Deus é a sua força. Isso nos ensina a não confiar em nossas próprias capacidades, mas a depender totalmente de Deus. Talvez você esteja pensando, mas como confiar em Deus quando tudo parece perdido? Olhe para Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mesmo em meio à destruição de Jerusalém, Jeremias encontrou esperança nas misericórdias de Deus. Isso nos lembra que cada novo dia é uma oportunidade para experimentar a fidelidade e o amor de Deus. Outro versículo que traz direção em tempos difíceis está em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confiar em Deus de todo o coração significa deixar de lado nossa própria lógica e entregar totalmente nossos caminhos a Ele. Quando fazemos isso, Deus promete guiar nossos passos e nos levar pelo caminho certo. E para encerrar essa reflexão, quero trazer Romanos, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa quais sejam os seus inimigos, sejam eles problemas financeiros, doenças ou adversidades emocionais, Deus é maior do que todos eles. Quando Ele está ao nosso lado, ninguém pode prevalecer contra nós. Seja qual for a crise que você esteja enfrentando hoje, confie em Deus. Sua palavra nos fortalece e renova nossa esperança. Ele é fiel para cumprir suas promessas. Continue firme, pois a vitória em Cristo é certa.
Gostou dessa reflexão? Deixe seu comentário, curta este vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a sua fé. Sua interação é muito importante para nós. Se inspirou com o conteúdo? Veja na descrição itens especiais que vão edificar sua vida e renovar sua fé. Não perca!